de darmos graças por Cristo Jesus, pela sua vida, pela sua morte e ressurreição em nosso favor. Nós te adoramos, Pai, te damos graças porque seremos fortalecidos, edificados na tua palavra essa noite, instruídos pelo Senhor debaixo da unção do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, fica à vontade para nos instruir, nos dar entendimento, compreensão da palavra, percepção daquilo que precisamos mudar, melhorar, aperfeiçoar. Queremos ser aperfeiçoados, amadurecidos nessa noite. Queremos te louvar, te adorar, exaltar e bendizer ao teu santo e glorioso nome, Pai. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação. Nós te amamos, obrigado por esta noite. Obrigado pela chuva que cai. Obrigado, Pai, pela chuva que cai, traz a umidade, traz melhor qualidade no ar. Obrigado pelo sol que brilha. Obrigado pela força de vida que o Senhor nos dá. E nós te adoramos, Pai. Bendizemos a Ti. Eu declaro uma noite de bênção, de crescimento. Uma noite de amadurecimento, compreensão da Tua palavra. Seremos aperfeiçoados para vivermos o melhor do Senhor, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para a nossa casa e nossa família. Em nome de Jesus te damos graças, Pai. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Aleluia. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Pode sentar devagarinho. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Aleluia. O tempo todo Ele é bom, amém, queridos? Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 24. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Josué no capítulo 24, eu vou ler na nova, essa aqui eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Josué 24:15. Josué estava orientando o povo de Deus, estava instruindo e advertindo eles, porque eles estavam andando em idolatria. E aí no verso 15 ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Tá bom, vocês não estão gostando de servir a Deus, não é isso que vocês querem? Então escolham quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Diga comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Queridos, nesse texto, Josué estava fazendo um alerta àquele povo, mas diante de toda aquela situação, diante do livre-arbítrio, do poder de decisão de que cada homem tinha para tomar, para se conduzir a sua vida, conduzir a sua casa, Josué se posicionou e disse: eu, porém, eu estou falando para vocês se decidirem quem vocês querem servir, aos outros deuses que seus pais antepassados serviram, ou aos deuses dos amorreus, mas se decidam, já que vocês não querem servir ao Senhor. Mas ele disse: eu, todavia, porém, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém, queridos? Josué, nesse momento, ele disse: eu vou dar uma direção para a minha casa, eu vou me posicionar juntamente com a minha casa, e nós vamos servir ao Senhor. Aleluia! Eu quero falar um pouco a respeito de família, falar a respeito de pai, de mãe, de responsabilidade, de condução da nossa vida. Sabe, queridos, que nós precisamos conduzir a nossa vida? Você, homem, cabeça do seu lar, você precisa conduzir a sua família. E eu te digo, o melhor lugar para você conduzir é em cima da palavra. Nós não podemos deixar a vida nos conduzir, as circunstâncias, as situações nos conduzirem. Nós não podemos deixar, como diz uma música aí no mundo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você vai conduzir a sua vida. Você precisa dar um direcionamento na sua vida. E isso, queridos, eu estava pensando um pouco antes de subir aqui, eu acho que o Espírito me trouxe algo que às vezes a gente se vê diante de situações, circunstâncias,
E a gente vê, as coisas estão encaminhando dessa forma. As coisas estão se encaminhando assim. Aquilo que eu pensei não deu certo, aquilo que eu desejei, que eu orei não deu certo, as coisas estão se encaminhando assim, e a gente vai caminhando com essas circunstâncias. Ao invés de nos levantarmos em ousadia e dizer, não vai ser assim. Ainda que a circunstância esteja levando para um lado, você diz, não será aqui, não será desse lado, será dessa direção, será dessa forma. Nós precisamos nos posicionar em Deus, queridos. Não deixe a circunstância te levar. Não deixe a situação emocional, o problema familiar, a circunstância no casamento, a circunstância com o filho, a circunstância financeira, dizer como vai ser a sua vida. Você tem a palavra no seu coração. Você tem a palavra de Deus que precisa sair da sua boca. Você precisa conduzir a sua vida. Ah, menino, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Você vai dizer como um menino vai ser. Você vai dar o direcionamento para o menino. Ah, esses adolescentes de hoje em dia, né? Fazer o quê? Ensinar a palavra. Corrigir o menino. Bota o menino de castigo. Tira o celular. Dá um encontro da Havaiana e o cinto com ele. Conduza a sua casa. Conduza a sua família. Não deixe as situações te levar, irmãos, porque o diabo, ele vai querer levar a sua casa, ele vai querer levar a sua vida, querer levar a sua família, ele vai te empurrar. E se a gente andar dizendo, os tempos estão difíceis, está esquisito, né, pastor, está um tempo tão estranho, e vai sendo conduzido pelo tempo, nós temos a palavra de Deus que é o nosso norte, a nossa bússola. Pega a palavra e diga aqui, qual é a direção que eu vou tomar? Espera aí, é aqui. Seguindo em frente, seguindo o alvo, seguindo a Cristo, seguindo os princípios da palavra. É assim que nós vamos conduzir a nossa família, é assim que nós devemos conduzir a nossa casa. Aleluia! É assim que nós precisamos conduzir a nossa casa, queridos. Nos posicionando em Deus. Ensinando os nossos filhos, cuidando, amando os nossos filhos. Pais, amem os seus filhos. Pais, não deixem os seus filhos soltos. Não deixem os seus filhos andarem com qualquer pessoa. Não deixem os seus filhos andarem com qualquer coleguinha. Porque você precisa conduzir os seus filhos nos princípios da palavra de Deus. E talvez esse coleguinha não tenha recebido essas instruções, esses ensinamentos. Dê um direcionamento para os seus filhos. Sabe, eu quero fazer um apanhado, eu lembrei agora, pouco antes de subir aqui para ministrar. Nós estamos em um tempo de eleições, queridos. E nós temos o papel como cidadão de votar, de escolher os nossos representantes, seja o presidente, o governador, os parlamentares. Nós temos esse papel, nós temos essa importância. Agora faça uma análise ao votar para todos os cargos, de como essa pessoa se porta, do que ela acredita, o que ela defende. Porque não adianta eu falar do amor, falar que Deus veio dar vida, veio dar paz, e votar naqueles que defendem o homicídio, o aborto, que vai contrário à palavra. E entenda, queridos, que eu não quero falar de partido A ou B, candidato A ou B, eu estou falando de qualquer um, esquerda, direita, de cima, de baixo, do centro, qualquer um que vá contrário à palavra. Não vote nessa pessoa. Como é que eu vou defender a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, se eu coloco representantes que vão colocar leis que vão dizer, olha, você tem que deixar o seu filho correr solto. Você não pode ensinar o seu filho, você não pode corrigir o seu filho. Você tem que dizer que o seu filho não tem sexo. Os meus 3 nasceram com sexo definido, queridos. Eu não preciso definir, não. E nem eles, já foi definido por Deus.
Então vote corretamente. Ah, não, mas ele é tão legal, vai me dar um emprego. Vai, só que ele vai colocar uma lei que essas crianças que estavam aqui não terão direito de escolher, não poderão se manifestar e talvez nem possam pregar o evangelho, se nós não votarmos corretamente hoje. Então não deixe que ninguém conduza o seu país à revelia. Conduza o seu país com o seu voto também, cuidando dos princípios. E olhe para o candidato da esquerda, do centro e da direita. Não se engane com palavras bonitas. Olhe o que eles defendem, olhe o que o partido, a coligação, o que eles defendem, o que eles estão defendendo. Para que a gente possa votar corretamente, para que a gente amanhã não seja, Senhor, tem misericórdia, estão fechando a igreja, estão perseguindo meus filhos, estão fazendo isso na escola, estão fazendo aquilo. Aí se Deus fosse homem, ele era aqui, ó. Está escrito aqui, foi você que votou nele. Você que escolheu, não fui eu não. Amém, queridos? Então, conduza também o seu voto de forma correta dentro dos princípios da palavra, com pessoas que acreditam nos princípios da palavra. E cuidado com pessoas que dizem que acreditam nos princípios da palavra, mas estão envolvidos com falcatrua. Dá uma olhadinha para trás, porque eu vou te falar, existem muitos que já foram com o nome de cristão, já chegaram lá e se envolveram com o que não devia. E hoje querem voltar. Não tem meu voto. Porque se chama irmão, irmã, pastor, bispo, diácono, evangelista, missionário, seja o nome que for, mas já tem um passado sujo, teve a oportunidade de fazer e fez errado, não voto não. Não é porque chama o nome de Deus que é pessoa correta não, viu, queridos? Então guarde seu coração, guarde seu voto. Amém? Amém. Então abra a sua Bíblia em Salmo 127. Aleluia. Eu tenho meu candidato, mas como igreja nós não falamos em candidato A ou B, mas precisamos falar de princípios bíblicos. Esses precisam ser considerados na política, no nosso voto. Aleluia. Você não vai encontrar ninguém perfeito, amém? Fique bem tranquilo já para você não se decepcionar. Mas dentro de uma base bíblica a gente tem que tentar um direcionamento. Estamos falando sobre o cuidado, sobre direcionar a sua casa, a sua família, o que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas deixa eu te dizer, quando você e eu cuidamos da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família, nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós sempre precisaremos da ajuda de Deus. Salmo 127, verso 1, na nova tradução da linguagem de hoje diz, se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Aleluia! Sabe, queridos, essa palavra nos chama a confiar no Senhor. Essa palavra nos chama a consagrar a nossa família ao Senhor, colocar a nossa família diante do Senhor. Você e eu, como pai, como mãe, precisamos orar ao Senhor, precisamos entregar a nossa casa, os nossos filhos, o nosso casamento a Deus, porque na força do nosso braço nós não vamos conseguir. Se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Você consegue estar 24 horas com seu filho? Não. Quando ele vai para a escola, quem está guardando o seu filho? Quem está livrando o seu filho do mal? Quem está guardando, protegendo para que haja integridade física do seu filho, integridade emocional? Diga comigo, o Senhor. Então nós precisamos confiar nele. Irmãos, não tem como a gente levar uma vida, dizer que levamos uma vida de cristãos, confiando em Deus, se a gente não confiar a Deus toda a nossa vida, toda a nossa família. Porque os nossos filhos, até mesmo de vez em quando, querem fazer o errado. E a gente não está vendo. E às vezes,
Ele faz o errado a ponto de sofrer um acidente, ou quase sofrer um acidente. E quem vai guardar ele de um acidente? Só o Senhor, queridos. E se a gente não confiar no Senhor, a gente vai levar o nosso filho para a escola, e a gente vai ficar em casa agoniado, preocupado, ansioso, com medo de acontecer. Porque na escola tal aconteceu um acidente, em tal cidade aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você precisa andar em paz. Nós não podemos andar ansiosos, preocupados, inquietos. Nós precisamos verdadeiramente confiar no Senhor. A gente cuida, a gente ensina, mas quantos filhos de outras pessoas talvez a gente tenha visto crescer e andar por caminhos errados, fazer aquilo que não devia. E aí se a gente não se atentar para a palavra, vai criar em nós uma ansiedade, uma expectativa e um medo do que os nossos filhos venham a ser. Mas a Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A palavra de Deus diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho. Não é apontar para eles o caminho de filho, vai por ali que você vai se dar bem. Não, é pegar na mão dele e dizer: filho, vamos por esse caminho, que esse é o caminho da verdade, esse é o caminho da lealdade, esse é o caminho da fidelidade ao Senhor. Nós precisamos caminhar juntos com nossos filhos. Filhos, vamos orar. Filhos, vamos estudar a palavra. Filhos, vamos ler um bom livro. Vamos nos consagrar ao Senhor. Ensina a criança no caminho. Você precisa estar no caminho com ela. Há uma responsabilidade muito grande sobre as nossas vidas, queridos. Há uma responsabilidade do Senhor sobre as nossas vidas, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar da nossa casa, de cuidar da nossa família, de cuidar do nosso casamento. Temos cuidado do nosso casamento? Temos orado pela nossa família, intercedendo pelos nossos? Nós precisamos fazer isso. Você precisa orar pela sua família, precisa ter tempo de oração em favor dos seus filhos. Nós vemos na Bíblia em alguns momentos Deus procurando pessoas que pudessem interceder para que o mal não sobreviesse, para que o mal não acontecesse. Deus conta comigo e com você para interceder pela nossa família. Nós precisamos orar, irmãos, precisamos consagrar a nossa família. Não podemos ficar desapercebidos. O mal está aí. O mundo está cada vez pior. Mas tem solução, pelo menos para nós. Pelo menos para os filhos, pelo menos para aqueles que confiam no Senhor, tem solução. E nós precisamos colocar essa solução sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Os divórcios estão às portas. E nós precisamos cuidar da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos. Ontem estávamos ministrando para casais lá em Águas Lindas e falando sobre esses assuntos. E eu falei: irmãos, você vai ter problema no seu casamento? Vai ter. Deus me livre, pastor. Ele até queria livrar, irmãos, mas por causa do nosso pecado, por causa da nossa teimosia, por falta de amor, falta de perdão, por causa da ira, da cólera, orgulho, por causa de tudo isso a gente bate de frente um com o outro e erra, e a gente briga. Mas a gente precisa colocar o nosso casamento diante do Senhor. A gente precisa aprender a amar, a perdoar. Duas bases importantes para o casamento: amor e perdão. E a gente precisa entender o que é o amor, porque o amor não é a paixão, não é aquele fogo, aquela vontade de vê-lo, de vê-la. Estou vendo, tem casal de namorado, chega, deu um sorrisinho aí, né? Porque depois que casa, filho, tem hora que mas faz raiva. Claro, amor, eu sei, é porque eu não sou perfeito. Apesar de toda a sua perfeição, você casou com uma pessoa que não é imperfeita, tem uns 2 defeitos.
Sabe, queridos, e se a gente não olhar com um olhar de amor, se posicionar com um posicionamento de amor em Deus, conforme a palavra, a gente não resiste não, o casamento não resiste não. Porque tem hora que você quer abraçar, não é com seus braços, mas é com as suas duas mãos no pescoço do cônjuge. Porque ele está te fazendo tanta raiva. Mas a gente precisa olhar para a palavra e dizer, se fosse Deus pegando o meu cônjuge no erro, se fosse Deus olhando para mim e me vendo errar, será que ele ia me esganar, como a gente fala? Pegar pelo pescoço? Com certeza não, irmãos, porque senão nenhum de nós estaremos aqui, porque já erramos. Mas Deus sempre olhou com um olhar de amor, de cuidado. Não, meu filho, faça assim não. Eu tenho o melhor para você, vem cá, eu vou te ensinar, eu vou te amar, eu vou te perdoar. Então quando a gente olha para o cônjuge, oh minha querida, te amo meu bem, tá certo, depois a gente conversa. Oh meu amado, pega o pano e passa aqui então, por favor. Eu já tinha passado, passa aqui. Tá bom, meu querido, meu lindo? Maravilha, Gold. A gente precisa andar em amor, querido, para que o nosso casamento aconteça, para que o nosso casamento permaneça. Agora, deixa eu te falar, ontem estávamos conversando também com um casal e falando sobre isso. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, mais nós seremos melhores. Porque entenda, olha só, é algo que acontece naturalmente. Eu estou falando sobre isso hoje. Aí amanhã, o Marcão tenta fazer uma raiva para a Janaína. Aí ela, na hora que ela abre a boca, ela lembra do pastor falando, ela, seu abençoado do Senhor, não faça isso, não me irrite, meu querido, por gentileza. Porque ela vai lembrar daquela palavra, e ela vai lembrar aquilo que está fresquinho na mente dela, e na hora de que a raiva, a ira sobe, e ela quer falar o que não deve, ela vai lembrar da palavra e vai lançar uma palavra de bênção sobre esse homem bonito, elegante, charmoso, que ela escolheu para casar. Mas vai passar uma semana, vai passar duas, e aí a ministração desse domingo começou a esfriar, começou a ficar longe, mas aí ela vem para o culto de quinta. Aí viu o ministro falando sobre amor, sobre perdão, sobre companheirismo. Aí no outro dia é ela que faz raiva ao Marcos, mas ele também está ouvindo a palavra, e na hora que ele quer ministrar extrema-unção para ela, ele respira e lança palavras de amor. Oh mulher amada do meu coração, eu vou ali à padaria para não te dar uma resposta que eu gostaria. Amém. Aí sai com tranquilidade. E aí ele não ofende ela não ofende ele. Depois, quando estiverem mais calmos, eles vão sentar e vão conversar. Porque a palavra está sempre ali, sendo ministrada, sempre orientada, fortalecida dentro deles. Amém. Então a gente precisa se expor à palavra de Deus, a gente precisa ficar ali, pertinho da palavra, tendo cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, porque assim nós faremos prosperar o nosso casamento. Então nós precisamos cuidar da nossa família, e cuidar da família, cuidar do casamento, é estarmos ligados e conectados à palavra. Porque naturalmente, irmãos, você olha para o seu cônjuge, ou às vezes olha para o seu filho, e você quer dar o que ele merece. E não é beijo e abraço. Mas por causa do amor de Deus, por causa da bondade dele que está dentro de você, por causa do espírito de mansidão, temperança, longanimidade, você vai dizer, tá bom, filho, mais uma vez, vem aqui, sente aqui, vamos conversar, vamos ajustar, vamos organizar as coisas. Mas isso é a palavra que nos faz andar dessa forma, a palavra ligada ao nosso coração que nos faz agir dessa forma. E aí quando nós agimos em amor, nós não provocamos ainda mais a ira ao outro. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. No momento que um cônjuge se exalta, aí é o momento do outro
com razão ou sem razão, se aquietar, falar baixo, ficar calado ou lançar uma palavra branda para desviar o furor do seu cônjuge. Nós precisamos cuidar da nossa casa, da nossa família. E casamento, queridos, se você chegar para um casamento e dizer assim, por que esse casamento acabou? Ah, porque foi ontem, ela me chamou de feio. Não, não foi. Porque, olha, é o seguinte, pastor. Eu lembro que em 1935, quando nós casamos, aconteceu isso. Aí em 1940 ela fez isso. Em 42 ele fez. Você vai ver que é uma construção, queridos, que levou aquele fracasso no casamento, que levou aquele problema na família. É uma construção, ou uma desconstrução. Da mesma forma, nós construímos o casamento, fortalecemos o nosso casamento a cada dia. Nós fortalecemos o relacionamento com os nossos filhos a cada dia, a cada palavra, a cada instrução, a cada direcionamento, a cada correção também. Nós precisamos cuidar da nossa família. Temos vivido um tempo em que a família tem sido muito combatida. Satanás tem se levantado contrário à família, contrário aos princípios da família, tentado estabelecer princípios antibíblicos. Então você e eu precisamos cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, sim, cuidando deles. Aleluia. Provérbios capítulo 16, verso 1 diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém ao Senhor Deus, quem dá a última palavra? Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Sabe que existe uma construção, existem planos, desejos, sonhos no nosso coração para a nossa casa e a nossa família. Mas a Bíblia nos adverte, ela nos ensina aí, coloque os seus planos diante do Senhor. Pergunte para Ele, busque a direção dEle. É o melhor. Não, estou vendo aqui, isso aqui vai dar certinho, é bom, vai dar. Será, queridos? Pergunte primeiro ao Senhor. Ele tem o melhor para a sua casa, Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua família. A gente precisa confiar no Senhor. Sabe por quê, queridos? Às vezes você busca uma direção de Deus, você tem uma palavra da parte de Deus, e você entra por aquele caminho, naquele negócio, naquela decisão, e ainda assim você vai enfrentar dificuldades. Muitas vezes parece que começa a dar errado. E se você não tiver convicção de que Deus te abençoou, de que Deus está naquele negócio, de que Deus te direcionou, você vai desistir. Por causa das dificuldades. Mas o fato de chegar à dificuldade, o fato de você e eu enfrentarmos problemas, não significa que Deus não está naquele negócio. Porque muitas vezes até o diabo ele chega para atravessar. Porque ele quer impedir que se manifeste a bênção do Senhor. E se você não tiver perguntado a Deus, você vai duvidar, será que isso está dando errado porque não é a vontade de Deus? Porque eu não deveria fazer isso? E aí você não sabe se você permanece ou se você desiste. Porque você não perguntou para Deus. E muitas vezes no momento da turbulência, da dificuldade, você não vai conseguir ouvir o Senhor. Porque a sua mente está agitada, está gerando ansiedade e preocupação, e você pode não conseguir ouvir o Senhor. Então, antes de tomar uma decisão, pergunte a Ele: Senhor, eu preciso ficar nessa igreja? Eu preciso congregar naquela outra? Queridos, às vezes as pessoas nos visitam e falam: eu estou olhando, estou procurando uma igreja, estou procurando um lugar. Seria muito cômodo, muito bacana dizer: não, rapaz, fica aqui com a gente, vem cá, vamos ajudar a gente, vamos pegar junto aqui há um tempo. Mas sabe, a nossa instrução, minha, da minha esposa, da liderança dessa igreja, é de sempre dizer: ei, pergunte ao Espírito Santo. Mas seria muito bom receber mais pessoas. Irmãos, bom mesmo é a gente andar naquilo que Deus tem para nós. Então eu falo, pergunte ao Espírito Santo, se é para você ir para a igreja A, B, C, ou vem para o Verbo da Vida.
Se o Deus te direcionar para cá, seja bem-vindo. Vamos andar juntos, caminhar juntos, vamos somar, vamos servir ao Senhor nesse lugar. Ah, mas Ele me mandou lá para a Assembleia, para a Batista, para a Metodista. Vá em paz. Cumpra o chamado do Senhor para a sua vida. Pergunte a Deus, irmãos. Se você vai comprar uma casa ou um apartamento, se você vai comprar um carro, uma bicicleta ou uma moto, pergunte para Ele. Se você vai matricular o seu filho na escola A ou B, pergunte para Ele. Talvez você pergunte e Ele não seja contra, e você tenha paz para fazer aquilo que você estava querendo, mas talvez Ele diga: ei, não faça. Só que muitas vezes a gente faz, dá errado, e a gente, por que dá errado? E aí Deus olharia para mim e para você e dizer: por que você não me perguntou? Por que você não perguntou o que eu tenho para você primeiro, antes de ter tomado essa decisão? Aleluia. Sabe, irmãos, o maior interessado no meu sucesso e no seu sucesso é Deus. Tanto é que Ele enviou Jesus para morrer por nós, para nos salvar, para nos reconectar com o Pai, para que a gente agora pudesse ter um relacionamento direto com Ele, pudéssemos ouvi-lo, pudéssemos falar com Ele, sem intermediários. Você sabia que você tem livre acesso ao seu Pai? O pastor foi colocado aqui, irmãos, para te ensinar, para te ajudar, para te auxiliar. Mas eu sempre falo, irmãos, não dependa do pastor. Não dependa do pastor. Desenvolva o seu relacionamento com Deus. Porque se você ligar para o pastor de madrugada, a bateria estiver acabada, o celular estiver desligado, vai fazer o quê? Vai morrer? Porque o pastor não te atende? Se meu telefone tocar de madrugada, eu vou te socorrer, eu vou onde você estiver, o que você precisar. Algumas pessoas aqui já precisaram do nosso suporte e a gente vai. Mas e se eu não estiver aqui? Não dependa de nenhum pastor, queridos. O pastor, ele é uma pessoa chamada pelo Senhor, colocada por Deus. É bênção, é necessário, é importante. Precisa ser considerado, precisa ser honrado. Isso é bíblico. Amém? Mas Deus desenvolveu um relacionamento com você. Você tem acesso livre ao Pai. Pessoas às vezes já nos procuraram no gabinete: pastor, e aí? Eu vou para o caminho A ou o caminho B? E a minha resposta não foi A nem B. Eu não estou aqui para dizer o que você vai fazer, eu vou te ajudar. Olha, o que você sente? O que você tem no coração? Você já procurou a Deus? Já orou? Já buscou no Espírito? Já buscou uma instrução? Eu vou te orientar a como você vai fazer para descobrir o que você decidir. Mas eu não estou aqui para conduzir a sua vida. Estamos aqui para te ajudar. Mas pergunte ao Senhor, queridos. Pergunte a Deus o que você vai fazer. Considere ao Senhor em tudo o que você fizer. Considere ao Senhor. Se você vai para o parque da cidade, se você vai para o parque de Águas Claras, se você vai para o clube, se você vai para a praia, se você vai para a montanha, pergunte para Ele. Sabe, muitas vezes quando eu vou viajar, eu falo: Senhor, eu quero ir para esse lugar, eu quero fazer isso, isso, aquilo. O meu plano é ir assim, 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 assim. Vou de carro, vou de avião, vou de ônibus, vou a pé, vou correndo, eu quero ir assim. Me mostra, Pai, se tem alguma coisa que está contrária à tua vontade. Se não é para eu ir. Se não for a tua vontade, então me mostra, me direciona. Na maioria das vezes eu sinto paz. Juntos com minha esposa, a gente decide, a gente segue esse plano. Mas eu coloco diante do Senhor esse plano. Porque às vezes Deus diz: não vá, ou não vá por aí. Não saia nesse horário, saia mais cedo, saia mais tarde. Porque Ele quer nos guardar, queridos, em todo o tempo. Todo o tempo Deus está interessado na minha vida e na sua vida. Então procure a direção dEle, busque aquilo que Ele tem para você. Você pode ter os melhores planos para a sua vida. Mas Deus tem o melhor. Porque Ele conhece todas as coisas. Aleluia. E Efésios capítulo 6, abra a sua Bíblia lá, por favor.
Aleluia, o Senhor é bom, Pai. Efésios no capítulo 6, a partir do verso 10, estou lendo a nova tradução da linguagem de hoje. Dá para colocar aqui, Mateus? Verso 10 diz: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Sabe, queridos, existem momentos na nossa vida que a gente para diante das situações, das circunstâncias, e a gente fala: tá difícil, tá pesado. Alguém já passou, além de mim, já passou por uma situação assim? Acho que tem um crente aqui que passou já. Você diz: está pesado, Senhor, está difícil. Não estou aguentando não. Estou cansado. Mas o apóstolo Paulo diz: ei, para terminar, tornem-se cada vez mais forte. Ou seja, nós podemos nos fortalecer. Nessa caminhada, nessa jornada, nessa vida, nós podemos nos tornar mais fortes. Como? Vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Sabe aquele momento que você olha assim: rapaz, está difícil, viu, permanecer nesse casamento. Já falei, ele não muda. Já falei, ela não muda. Às vezes você tem razão, às vezes não, mas a gente às vezes fala: Senhor, misericórdia, não aguento mais falar com esse menino não. Eu ensino. Essa palavra ensinar, ontem eu estava ministrando e falei sobre essa palavra ensinar. Ela tem, um dos significados dela é doutrinar. E doutrinar, queridos, não é você dizer assim: olha, Ingrid, pega esse celular aqui e acessa esse aplicativo e pronto. É só apertar aqui. Hã? Não, você está fazendo errado. Vem cá, vou te ensinar de novo. Assim. Espera aí, apertei um botão errado. Não, volta aqui. Assim. É ensinar, repetir. É um dos significados da palavra ensinar, é doutrinar. E doutrinar, irmãos, não é algo que acontece do dia para a noite. Ou você falou para o seu menino a primeira vez: filho, vem cá, eu vou te ensinar a dobrar a coberta. É assim, você forra aqui, estica o lençol, depois vem, coloca a coxa da cama e guarda a coberta aqui no baú, no guarda-roupa, tudo certinho. Aí você falou uma vez e ele aprendeu, nunca mais ele deixou o quarto bagunçado. Foi assim? Não. Talvez até hoje você está tentando doutrinar o seu filho. Arrume o quarto precisa estar arrumado. Limpe seu quarto, tire a poeira dos móveis. E aí você olha para ele, se você não bater nessa tecla, ele não vai fazer. E a gente não pode desistir. A gente não pode desistir, queridos, do nosso cônjuge, do nosso filho. Nós precisamos insistir com a nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, eu vou para a igreja. Ah, se quiser fica aí, se quiser fica aí não. Vai lá, se arruma que eu vou te esperar. Vai lá, se arruma, nós vamos para a igreja. Vai lá, se arrumar, nós vamos congregar. Nós vamos servir ao Senhor. Marido, conduza a sua casa. Se é o seu cônjuge que vai, você não manda no seu cônjuge, amém? Mas olha ao Senhor, haja com amor. Ô, minha querida, vamos para a igreja hoje, lindona. Estava doido para depois do culto te levar para jantar. Ô, lindão, Flamengo não vai te dar futuro não, querido. Eu sei que ele é o melhor do Brasil. Bota o Vasco no chinelo. Vai ser campeão esse ano, vai levar tudo. Mas o Flamengo não vai te salvar não, lindão. Vamos para a igreja comigo, vamos ouvir a palavra. Amém, queridos? Rapaz, não tem uns flamenguistas aí para me ajudar não. Agora o filho não.
Quero não. Não estou perguntando se você está querendo ou não. Estou falando para você se arrumar. Conduza o seu filho, conduza o seu filho. Quando ele for adulto, ele vai decidir, mas aí ele vai ter os princípios para tomar uma decisão correta. E ainda que ele tome a decisão errada, a decisão é dele. As consequências quem vai sofrer é ele. Desde pequeno. Meus filhos às vezes, pai, quero ir para a igreja hoje não. Vai. Não, vou estudar. Não, vai estudar não. Teve o dia todo para estudar e não estudou. Porque menino é mala, né? Menino, às vezes, cuidado para ele não te dar um nó. Passa o dia jogando bola, jogando videogame. Na hora de ir para o culto, não, tem que estudar para a prova. Só os meus que já fizeram isso, né? Vai não, eu tenho que estudar, então tá bom, vamos para a igreja. Quando chegar, estuda. Tem que saber, irmãos. Ou o culto inventaram de repente. Não, você já sabia que ia ter culto hoje há muito tempo, você já sabe disso. Vamos. Doutrinar. Ensinar. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Tem dia que você precisa respirar fundo, respire fundo. Mas não desista dos seus. Vistam-se com toda a verso 11, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Sabe, o diabo tem pelejado contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, irmãos. Nós precisamos entender isso. Porque existem momentos, irmãos, parece que vem um turbilhão sobre a nossa casa, parece que vem um furacão sobre a nossa casa, e aí você se analisa e você, rapaz, eu estou congregando, eu estou servindo, eu não estou em pecado. O que está acontecendo? Você tem um adversário, queridos. Não ignore-o. Ele continua trabalhando. Entenda que existe o mundo espiritual. E o mundo espiritual não é apenas um mundo que você ora ao Senhor, ama ao Senhor, fala com Ele, ouve a voz dele. Você tem um inimigo que está trabalhando contra a sua casa. Mas a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. Porque você tem a palavra, você tem o Espírito, você permanece firme em Deus. Vistam-se com essa armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Ou seja, vai ter armadilha. Mas você precisa estar revestido da armadura de Deus para permanecer firme. Verso 12, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso peguem agora a armadura de Deus, a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes. Aleluia! Quando nós estamos cheios da palavra, quando estamos revestidos da armadura de Deus, revestidos de fé, virão situações sobre a nossa casa, virão. Vão chegar lutas, dificuldades, vão chegar. Mas a Bíblia diz que depois de você lutar, e a nossa luta, irmão, não é guerra espiritual, de ficar jogando raio no diabo, e dar tiro no diabo, isso não resolve não. A Bíblia diz que nós precisamos resistir, e resistir, irmãos, é uma circunstância chegar sobre você, muitas vezes na hora de você congregar, e você falar, Satanás, fiz uma chocadeira, porque ele não tem mãe nem pai, né? Ele foi chocado. Você não vai me impedir não, e a pressão está lá, e a vontade que você tem é de explodir, chutar o balde, largar tudo, e você fala, Satanás, vou para a igreja, me reunir com os irmãos para adorar ao Senhor, fica aí com seus problemas que eu não vou parar. Só que muitas vezes a gente não identifica, irmãos, a gente pensa assim, não, o pastor precisa me entender, eu estou com um problema hoje, eu preciso parar para resolver. Aí você está com problema hoje, está com problema amanhã, e o diabo já sabe, é só eu lançar um probleminha que ele vai ficar em casa. Esse aí eu já estou pescando ele. Ou você acha que eu não enfrento problema?
Ou você acha que no dia que o pastor estudou, se preparou, está ali pronto para ministrar, não vem circunstância? Agora imagine se eu vou falar assim, não vou para a igreja hoje não, cheio de problema, vou para a igreja também não. Não vai não, bicudinho, vai para a igreja não, vai ficar de mimimi em casa, vai resolver seus problemas, você ficar em casa. Vai orar, vai adorar ao Senhor, vai exaltar o Deus poderoso que você serve, vai confiar nele. Porque a Bíblia diz que nós precisamos resistir e ficar firmes. Assim, quando chegarem o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir ao ataque do inimigo. Irmãos, a gente não fala de perseguir Satanás. Vai atrás dele, dá bicuda nele. A Bíblia diz que nós só precisamos resistir. A Bíblia diz que sobre todas essas coisas, o apóstolo Paulo falou, sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores. Se eu sou mais do que vencedor, eu não preciso partir para cima do inimigo, do diabo e tentar lançar, detonar o diabo. Satanás, deixa eu te falar, eu estou na posição de mais que vencedor. Eu fui formado à imagem e semelhança de Deus. Eu fui assentado às alturas, nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Eu já sou abençoado, eu já sou curado, eu já sou próspero, eu já sou abundante. Essa é a minha posição. E ele vem contra você dizendo, vai dar errado, você vai morrer, você vai ficar doente, e você permanece na palavra, resistindo firme. Resistindo firme. Do pecado, irmão, você foge. Do pecado, você viu uma situação que pode te levar ao pecado, corre, meu filho, perna para que te quero. Vaza na braquiara, some. Agora, do diabo, a Bíblia diz que você só precisa resistir. E como é que é a resistência? Ó, estou aqui na posição, vem contra mim, eu permaneço. Resistir é isso, uma força contrária e você permanecer. E aí a Bíblia diz que quando você resiste, ele foge. Quando você permanece firme, você vence. Depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Você não recua não, irmãos. Vou recuar, está dando errado, esse negócio não vai dar certo. Vou permanecer aqui, Deus falou, vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu sou abençoado, a minha entrada e a minha saída, a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus negócios, as minhas finanças. Eu sou curado, eu sou sarado, os anjos do Senhor me guardam, guarda a minha casa, guarda a minha família. E dessa posição eu não saio. Eu permaneço firme aqui, a minha casa está guardada, a minha casa está protegida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Permanecendo firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Verso 16, e levem sempre, diga comigo, sempre. Não é de vez em quando, não é quando você lembrar, não é no dia que você decidir, mas levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Levem a fé como escudo. O que é levar a fé como escudo? É o que nós falamos, permanece aqui firme. E aí vem um sintoma no seu corpo, Satanás está dizendo, vou lhe pegar, vou jogar na cama, vou lhe matar, e você diz, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Essa informação não procede. Vou lhe quebrar, vou quebrar os seus negócios, vou falir, você vai ficar na miséria. A palavra diz que Cristo Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor a mim, para que por meio de sua pobreza eu enriquecesse. Prosperidade e riqueza estão sobre a minha casa, você não vai me quebrar, Satanás. Ó o escudo da fé, contra as informações de Satanás. Vou pegar seu filho, quando ele for para a escola, tu vai ver, vou matar teu filho. Não vai, Satanás. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que buscam ao Senhor, confiam nele. Você não toca no meu filho, você é derrotado, entendeu? Saiu da fé. Fé é permanecer naquilo que a palavra de Deus diz, irmãos. Você é guardado, você é protegido, você é suprido. Permanece em fé.
vou destruir esse seu casamento. Não vai não, Satanás. Vou destruir, seu marido está na carne, ele está bravo, estou irritado. Mas eu vou fazer um dengue, vou fazer um chamego, vou cuidar dele. Mesmo ele me fazendo raiva, vou cuidar dele, você vai ver. O cabo vai ficar manso, Satanás. Você não vai acabar com o meu casamento, não. Permanecendo naquilo que a palavra de Deus diz, permanecendo na fé. Verso 18, diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre. Quando é que nós vamos orar, queridos? Orem sempre. Como eu vou vencer, irmãos? A palavra de Deus está dizendo para mim, para você, como é que nós vamos vencer essa situação, essa circunstância. Se tornando cada vez mais forte. Vamos para o verso 10. Se tornando cada vez mais forte, ficando firme contra as astutas ciladas do diabo, resistindo, permanecendo, levando o escudo da fé e orando sempre. Aí às vezes a gente esquece dessa palavra, desse texto, e amanhã se vê cercado pelas situações, pelas dificuldades. Senhor, o que será de mim? Senhor, o que eu vou fazer? Aí Deus vai olhar assim: meu Deus, você não ouviu o que você falou? Eu vi. Quando? Tem um mês, já esqueceu. Tem uma semana, já esqueceu. E a gente deixa o problema nos envolver, a circunstância nos envolver, como vai nos consumir. Vai não, querido, vai não. Você tem a palavra, você tem a direção do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração, anota. Bota ela na porta da geladeira, bota ela na porta do guarda-roupa. Eu vou resistir firme. Porque minha vida está indo de mal a pior, está dando tudo errado. Não, irmãos, o diabo está lutando para te derrubar. E aí você acha que é simplesmente um problema qualquer? Não. Faça uma análise. Você tem andado em obediência ao Senhor, você não tem andado em pecado. Você tem levado a sua vida a sério. O que eu fiz então? Você é filho de Deus. E você tem um inimigo por causa disso. Identifique o problema. O problema é que meu filho, ele é muito teimoso. Não, o problema é que o diabo quer destruir a sua família. Resista ao diabo, não ao seu filho. Porque minha esposa é muito cabeça dura. Não dá, dá sim. Resista ao diabo, não à sua esposa. Quando você estiver longe dele, quando você estiver longe dela, fala: Satanás, infeliz, solta a mente dele, solta a mente dela, para de perturbar ele, para de perturbar ela. Você não vai falar isso para o seu cônjuge, amém, irmão? Que você vai, aí, se ela não está bem, aí que ela vai voar em você. Se ele não está bem, aí que ele vai ficar nervoso contigo. Mas entenda, irmãos, que no mundo espiritual, Satanás quer tocar na sua família, na sua casa. Proteja a sua família. Proteja a sua casa, os seus filhos, o seu casamento. Proteja eles. Aí a gente fica... Eu lembrei agora de uma época que tinha no Instagram, né? Acho que é Instagram. Aparecia a imagem assim, a mãe com os filhos. Aí mudava assim, de repente, eu não lembro qual era o texto. Dizia: mostre quem você é. Aí aparecia a foto da mãe como uma leoa e os leõezinhos assim, ela protegendo. Ou seja, a mãe defende, a mãe é uma leoa. Mas defender seus filhos não é sair fazendo barraco na rua, brigando com os vizinhos por causa do seu menino, não. Você ser um leão, uma leoa, o protetor da sua casa, não é na gritaria, nos berros, não. Seu menino fazendo errado, jogou pedra na casa do vizinho, você: não fala do meu filho não, porque ele não faz essas coisas não. Faz sim, faz, ele é menino, ele é criança, apronta sim. Mas defender a sua família, irmãos, não é no Instagram não, é na palavra. É dizer: Satanás, na minha casa você não toca, na minha esposa você não toca, no meu esposo você não toca, nos meus filhos você não toca. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É se levantar com ousadia onde você tem poder, onde foi dado poder e autoridade no nome de Jesus.
É nesse lugar que você vai proteger a sua casa, proteger a sua família, proteger as suas finanças, os seus negócios. É com a autoridade do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está me ensinando, está te ensinando a cuidar da sua casa. Entenda que existe sim um inimigo que quer te parar, que quer te destruir. Ah, mas eu perdi a minha casa. Ah, eu perdi o meu carro. Perdi não, Satanás. Você não sabe o tamanho da próxima. Você não sabe o tamanho da próxima, porque o meu Deus é um Deus de restituição. É um Deus de poder, de coisas grandes. O problema é que às vezes a gente para no meio do caminho e pensa, tudo acabou. Acabou o quê, rapaz? É só uma fase. Davi disse, se eu passar pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe, é só uma passagem. A sua vida é muito mais longa do que os problemas e os desafios que você está enfrentando. Porque quantas vitórias você já teve em Deus? Quantas vezes você já olhou para o Senhor e se você olhar para trás vai dizer, olha, eu venci ali, venci aquela outra, só que às vezes a gente esquece. Sobre todas as coisas somos mais que vencedores, queridos. Sobre todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra. Nós temos o escudo da fé para guardar a nossa vida, para guardar a nossa mente, para guardar a nossa casa. Você pode ficar de pé? Aleluia. Cadê o pessoal do louvor? Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, sobre todas as coisas você tem a vitória, sobre todas as coisas você tem a vitória, a sua casa prosperará, a sua família permanecerá firme, as suas finanças vão crescer, as suas finanças vão avançar, você será testemunha em todos os lugares que você estiver. Oh, aleluia, começa a orar ao Senhor, começa a agradecer a Ele pela instrução do Espírito, pela direção do Espírito chegando para você, para a sua casa, pela força do Senhor chegando sobre a sua vida, para que você possa permanecer, para que você possa resistir e vencer todas e qualquer situações. Aleluia, Pai, nós te adoramos, nós bendizemos a Ti, Pai, nós te adoramos. Tu és maravilhoso, Deus poderoso, não existe outro além de Ti, não existe Deus como o Senhor. Nós te damos graças pela Tua palavra, a Tua palavra que está sendo implantada em nosso coração, está sendo enxertada em nosso coração. Nós vamos considerar a Tua palavra, entendendo que o Teu Espírito está aqui, entendendo que o Teu Espírito está conosco. Nós temos a palavra, nós temos a fé do tipo de Deus. A Tua palavra diz que sobre todas as situações, circunstâncias, dificuldades, nós somos mais do que vencedores. Não que nós não iremos passar por elas, mas que nós já vencemos todas elas. Todas elas já foram vencidas e nós guardamos a nossa casa. Nós guardamos o nosso casamento, guardamos a nossa família, os nossos filhos. Nada vai nos parar. Satanás, você não vai tocar a nossa casa. Satanás, você não vai parar o nosso casamento. Satanás, você não vai tocar as nossas finanças. A abundância do Senhor para nós, a riqueza do Senhor para nós, a paz e a alegria do Senhor para nós. Você não nos deu paz, Satanás, e você não vai tirá-la. Você não nos deu alegria e você não vai tirar a alegria do Senhor que está em nós. Oh, aleluia, nós resistimos a Ti, Satanás. Nós resistimos a todos os Teus intentos, todos os Teus projetos contra a nossa